Olá, eu sou Daniele Lima, assistente social, terapeuta sistêmica e energética e facilito você a transformar as suas dores em pérolas, a transformar as suas dores em poder. Aqui no canal A Voz, eu compartilho experiências, conhecimentos e consciências para fortalecer pessoas que passaram por situações de violências e abusos sexuais. E o nosso primeiro vídeo vai ser sobre a culpa não foi sua, você é inocente. Vamos começar do começo. Nada do que você fez, do que você era, de como você brincava, expressava, vestiu, falou, dançou, nada em você é responsável, foi responsável pelo que te aconteceu. Você é inocente. Quando há uma situação de abuso ou de violência, sempre há o rompimento de um limite, sempre há a submissão, a subversão da liberdade das pessoas. A sua liberdade, o seu consentimento, a sua percepção de, ok, eu quero, eu posso, né? Esse dom, essa habilidade tão essencial de a gente, enquanto ser, enquanto pessoa, poder expressar o nosso consentimento, ele foi rompido, né? Ele foi violado. E nada, eu vou repetir isso inúmeras vezes ao longo dos vídeos, nada em você foi responsável, foi culpado por isso. Você era inocente. Eu quero que você grave essa afirmação, que você grave essa consciência. Você é inocente. E, como consequência disso, é importante você lembrar, vou aqui te relembrar, que nada do que te aconteceu, nada do que aconteceu na sua vida foi capaz de te macular, foi capaz de te manchar, foi capaz de te tornar menos valorosa do que você já é. Valorosa, valoroso, nada do que te aconteceu arranhou o teu valor como pessoa, como ser. Você continua, você sempre foi e sempre será um ser valoroso pelo que você é, independente dos acontecimentos, dos fatos, das violações, das dores e dos abusos pelos quais você tenha passado na sua vida. E isso é importantíssimo ser lembrado a todo momento. Porque conscientemente você já pode até saber disso, você pode ter escutado isso em terapias, em abordagens, em livros, onde a gente tem oportunidade de revisitar esses acontecimentos dolorosos da nossa vida, a gente pode entender isso conscientemente. Mas o nosso corpo, ele registra a violação, ele registra o passado, os limites. Quando o abuso e a violência ocorrem na infância, muitas vezes a criança não tem nem consciência, né? Não tem nem a real percepção, o entendimento do que está acontecendo ali. Né? Muitos das violações e dos abusos, eles acontecem em idades pré-verbais. Acontecem em idades muito pequenas e a criança não tem o entendimento, a cognição para dar conta do que está acontecendo, do entendimento de que aquilo é uma violação. Mas o corpo da criança registra o fato. O corpo da criança registra o acontecimento. A consciência da criança, ela está ali presente. E esse corpo registra. Esse corpo, ele dá conta de que algo ali não está na ordem natural das coisas. Não está espontâneo, né? Não vibra de forma uma relação, né, que seja natural, que seja saudável, que seja respeitosa, né? E é importante a gente destacar isso, é importante a gente trazer isso, que muitas vezes a percepção do abuso e da violência se dá quando a criança cresce, né, na adolescência ou na vida adulta, e você, de algum lugar, começa a registrar, começa a pensar que você de alguma forma foi culpada, de alguma forma causou, de alguma forma há uma percepção de algo errado e você não sabe registrar, não sabe nomear, não sabe dizer
identificar quem é o responsável por esse algo errado. Que muitas vezes esse responsável por algo errado, a maioria das vezes, grande parte das vezes, muitas vezes, são pessoas de confiança, são as pessoas da sua confiança. Pessoas que tinham a confiança dos seus pais, né? As figuras que geralmente, que em muitos casos abusam de crianças, são figuras de autoridade, figuras de confiança. São pais, padrastos, mães, babás, padres, pastores, amigos, tios, avós, irmãos mais velhos, pessoas que conviviam com a criança, que convivem com a criança. Então, a criança tem geralmente uma relação de confiança com os abusadores. Há uma relação de afeto, há uma relação em que é difícil para a criança dar conta, que a criança perceber que essa pessoa está causando mal, está ferindo. Na impossibilidade de nomear, de identificar esse responsável, você assumiu para si a culpa e a responsabilidade pelo que te aconteceu. E muitas vezes você pode ter esse senso, essa sensação mesmo, tá? Vou falar de sensação de que algo sujo, de que algo muito errado pode ter acontecido com você. Né? Você possa ser alguém muito suja e muito errada pelo que te aconteceu. Ou possa não ser alguém mais tão valoroso ou tão valorosa pelo que te aconteceu. As situações de violação, de violência sexual, de abuso sexual, seja na infância, na adolescência e na vida adulta, eles afetam muito a maneira como a gente se vê, como você se vê. E eu estou falando a gente, porque eu vivi situação de abuso sexual na infância. E passei anos da minha vida em terapia, e falando, e lendo, e transformando essa experiência hoje, para eu poder estar aqui com vocês hoje compartilhando esses conhecimentos, essas consciências e experiências. Essa violação, essa experiência, essa dor, isso que você vivenciou, que a gente vivencia, ela marca a nossa vida, tá? Marca nosso senso de valor, marca a maneira como a gente se vê, marca a maneira como a gente se expressa no mundo, marca a maneira como a gente vê, como a gente confia ou deixa de confiar nas pessoas, marca a maneira como a gente vive as nossas relações sexuais ou deixa de vivê-las, marca toda a nossa vida. O que aconteceu no passado, ele não fica no passado. Ele traz reverberações para a nossa vida. Mas o que eu quero te trazer hoje, que eu quero te relembrar, é que isso não precisa definir você como alguém menos, como alguém que agora vai deixar de viver, vai deixar de transbordar na vida, e se tornar um sobrevivente do que te aconteceu. O que eu estou querendo chamar a atenção e te trazer é que tudo isso, todas essas dores, elas podem ser transformadas. E você pode viver uma vida mais fortalecida, ressignificada com tudo que você viveu, incluindo tudo que você viveu. Então, esse primeiro vídeo é para te relembrar, que te trazer a consciência que toda a vergonha que você sente pelo que te aconteceu na infância, adolescência ou na vida adulta, que todo o senso de humilhação que você sente pelo que te aconteceu, por todo o senso de ter sido submetida a essas violações, sejam elas de forma violenta ou não, que nem sempre a violência, todo abuso sexual, toda violência sexual é uma violência, né? Já está dizendo, são violências, né? A violência é quando a liberdade de um ser, o consentimento de um ser, seja uma criança, um adolescente ou um adulto, ele não é considerado, né? O abusador, o perpetrador, o violador, ele é alguém que passou de um limite, né? Que avançou um limite, que avançou a liberdade de um ser, a sua liberdade, que avançou no seu consentimento, no entendimento do que aquele ato significava. Se é uma criança, a criança não tem o entendimento do que aquele ato significa. Então, se um adulto, se alguém com mais idade, numa relação de poder desigual, maior, com mais entendimento,
se aproveita da criança, se aproveitou de você enquanto alguém mais frágil fisicamente, se usou de artifícios e manipulações para lhe envolver, essa pessoa precisa ser nomeada, precisa ser responsabilizada. E muitas vezes a pessoa que foi vítima, que sofreu a violência e o abuso, não tem ainda um arsenal, não tem um arcabouço, não tem uma consciência para identificar esse abusador, a responsabilidade desse abusador, a vergonha que sente deve ser o constrangimento e a vergonha dessa pessoa que violou você, dessa pessoa que passou do limite. E por que isso é importante da gente lembrar? Que muitas vezes, a maioria das vezes, grande número das violações, elas acontecem por pessoas que são conhecidas da criança. Conhecidas, são pessoas que você confiava. São pais, padrastos, pastores, padres, babás, mães também. Pessoas, educadores, treinadores, pessoas de confiança da criança, tios, amigos, avós. São pessoas que teriam a responsabilidade de conduzir esse serzinho, de proteger esse ser. E são pessoas, geralmente, que as crianças confiam e amam. Então, é muito difícil para a criança, para o adolescente ou para a mulher reconhecer que aquela pessoa que era da sua confiança foi má, exerceu uma ação que causou danos, que violou, que foi violento. E na impossibilidade de nomear, de reconhecer isso externamente, porque é muito doloroso, principalmente se for criança, ela vai querer proteger esse abusador. Geralmente ela ama, ela não quer que as consequências venham para esse abusador, ela nem tem consciência disso. Ela vai internalizar essa vergonha, vai internalizar esse silenciamento. Geralmente há um silenciamento da dor, um silenciamento do que está ocorrendo, um silenciamento do que aconteceu com você. E nesse silenciamento é muito comum que as vítimas, que as pessoas que passaram pelo abuso, internalizem que de alguma forma elas são culpadas. De alguma forma nós fomos culpados. Há um senso de que algo em nós está sujo, precisa ser consertado, né? E você não precisa de conserto, você não está suja, você não foi danificada, danificado, você é inocente, o seu valor permanece. Nada do que te aconteceu retira o seu valor, nada do que te aconteceu violou você. Você continua digno, apesar de tudo que te aconteceu. Para finalizar esse primeiro vídeo, eu vou fazer vídeos curtinhos para que você possa assimilar, né? O assunto da violência e do abuso sexual, ele é um assunto complexo, ele é um assunto de diversas variáveis, né? Não é algo simples, não é algo que a gente tira a voz das nossas cabeças, né? O que eu vou falar aqui é ancorado em ciência, é ancorado em pesquisas, é ancorado na minha experiência, né? E ancorado em vários estudos. Para finalizar esse nosso primeiro vídeo, eu vou trazer uma experiência da minha história, tá? Nesse canal eu estou sendo bem vulnerável porque eu estou falando de algo que aconteceu comigo na infância, algo que foi por muitos anos muito doloroso falar. A primeira vez que eu falei do que tinha ocorrido comigo, eu falei para uma amiga. Eu tinha já 15 anos de idade e foi muito difícil falar. Em terapia, eu fui falar, já tinha 20 e poucos anos, 24 anos. Para minha mãe, eu fui falar, eu já tinha 28 anos. E publicamente falei algumas vezes, mas a primeira vez que estou gravando sobre o tema. Depois eu vou falar para vocês o que me motivou a gravar, né, essa série de vídeos sobre esse tema. É agora, com 43 anos de idade. Então, eu estou trazendo para vocês como é importante a gente saber nomear o que aconteceu, como é importante a gente elaborar o que aconteceu em terapia, né? Em várias abordagens terapêuticas estão disponíveis, como é importante a gente dar voz, dar a nossa voz ao que nos ocorreu,
para que a gente tenha consciência de que nada disso nos machucou, nos maculou, né? Machucou, machucou, doeu, né? Um vasinho foi quebrado. Vocês conhecem aquele vasinho, aquela arte chinesa? Vou procurar depois o nome. Tem uma arte chinesa que ela é de recuperação de porcelanas que foram quebradas, que foram danificadas. Eles recuperam traçando ouro, é com ouro, com fios de ouro. E depois se tornam obras de arte, aquela porcelana, e é toda, né, é marcada por uma quebra, um rompimento, mas ela tem fios de ouro, agora ela virou uma arte. Então, o que nos aconteceu, o que te aconteceu, o que me aconteceu, ou aconteceu com alguma criança, adolescente, ou mulher ou homem que você acompanha ou conhece, marcou a vida dessa pessoa. Mas tenha capacidade, tenha o insumo para que a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, elas se tornem mais fortes, elas se tornem uma obra de arte para o mundo, uma contribuição para o mundo. Então, eu falei que eu ia compartilhar algo que me aconteceu e eu vou falar com vocês sobre essa questão do senso de valor, do senso do que te aconteceu não te macula. Eu passei por experiência, vivi violência sexual, abuso sexual na infância, eu devia ter mais ou menos uns 6 anos de idade. 5, 6 anos de idade. Tenho lembranças a respeito, sei quem é a pessoa. E quando eu já sabia ler, tipo 7, 8 anos de idade, eu sempre fui muito curiosa, E eu estava lendo, peguei um dos livros da minha mãe. A minha mãe era uma mulher que gostava muito de ler, ela fazia muitos cursos, ela tinha muitas fitas, naquela época eram cassetes, né? Então sempre tinha muitos livros disponíveis de vários temas. A minha mãe sempre foi muito buscadora, curiosa, enfim, herdei isso dela. E lá estava um livro, eu acho que era de psicanálise, era Freud, alguma coisa. E eu lá, muito curiosamente, devia ter uns 8 aninhos, peguei o livro, e o livro falava sobre virgindade. Não sei o que, virgindade. E aí eu virei para minha mãe, com 7, 8 anos, eu acho, no máximo 9, e perguntei a ela, mãe, o que é virgindade? O que significa essa palavra? E aí a minha mãe explicou o que era virgindade. Né? Quando a menina, né, a mulher, nunca viveu situações de relação sexual, que é tralalá, taralá, o pintinho, né, a florzinha, blá, 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 blá. Quando minha mãe explicou aquilo, eu devia ter meus 7, 8 anos, eu tinha entendido que tinha acontecido algo na minha vida, experiências, com um adulto, né, com um adolescente, não era criança, tá? Aqui eu quero deixar uma diferenciação. As crianças, elas vivem uma fase de descoberta, em que elas brincam, em que elas se tocam, acontecem as brincadeirinhas de médico, isso é normal, é natural, isso faz parte do desenvolvimento da criança, que ela pode passar ou não. Isso não é abuso ou violência sexual. Por quê? Porque ali ela está entre pares, entre iguais, são todas crianças, estão brincando, estão se descobrindo, tá? O que eu estou falando aqui, que me aconteceu e que configura um abuso e uma violência sexual, é alguém maior de idade, alguém maior em estatura, alguém com um nível de consciência maior, diferenciado, né, de entendimento, consciência nem tanto, né? Não podemos falar que tinha, né, mais consciência e que uma criança não tem consciência. A criança tem muita consciência. Estou falando aqui de percepção, de cognição, de entendimento dos fatos, dos acontecimentos e do que significa, né, as práticas, o que estava rolando ali. Alguém maior, né, manipulou, me conduziu para situações de jogos sexuais, de práticas sexuais, de manipulações sexuais. E eu, tipo assim, tive noção do que isso significava aos 7, 8 anos de idade. E teve algo que foi mais agravante, porque minha mãe, dentro do entendimento dela, dentro da criação dela, dentro da cultura dela, dentro do que ela tinha sido ensinada e assimilado, ela me falou algo que me chocou ainda mais. Marcou minha vida, eu era uma menina, eu era uma criança. Ela falou assim, e a virgindade, né, ela acrescentou, é o que traz valor a uma mulher. Né? A virgindade é o valor de uma mulher. Né? O guardar-se, né, esse é o seu tesouro, esse é o seu valor. Então, na minha cabeça, com 8 anos, com 7, 8 anos, meu mundo caiu.
Porque eu percebi, identifiquei que o que tinha acontecido eram práticas sexuais, que, tipo, dentro da minha cabecinha eu não era mais virgem, né, que já tinha acontecido e que piorou, eu não tinha mais valor, porque o recato, o guardar essa experiência e essa oportunidade, já eu não tinha mais, né? Ó, uma criança, gente, eu era criança e isso me chocou, me abalou profundamente. E eu não tive coragem de falar para minha mãe. Não tive coragem de falar para mim. Falei para minha mãe, eu já tinha 28 anos de idade. 28 anos de idade quando eu compartilhei isso. Tamanha era a vergonha que eu sentia. Tamanho era o senso de que alguma coisa muito errada eu fiz, alguma coisa muito errada aconteceu. E isso me marcou no sentido de que alguma coisa muito errada comigo, com o que eu sou, com o que eu gosto, tá? Para finalizar, a partir da minha experiência também, é importante a gente destacar que nem sempre um abuso sexual, uma violência sexual, ela vai envolver dor, vai envolver a violência em si, né? Todo abuso sexual é uma violência, mas nem sempre, muitas vezes, não vai ocorrer a violência, não vai ocorrer a dor, principalmente se não houver penetração, tá? Pode haver jogos, pode ser muito prazeroso para a criança, né? E isso pode confundir ainda mais, pode envergonhar ainda mais a criança. E mesmo que a criança saiba que pode ter alguma coisa errada ali, eu tinha noção, mesmo pequenininha, eu sabia que era uma coisa escondida da mamãe. Isso eu tinha noção. Eu não tinha noção assim, né, dos fatos, o que eram, mas era escondido da mamãe. Precisava ser escondido da mamãe. Então a criança, para mim, era prazeroso, era gostoso, era um toque que me causava prazer. Isso, esse fato, o fato de nem sempre envolver violência, nem sempre envolver dor, de o corpo da criança reagir aos toques, do corpo do adolescente reagir aos toques, né? Do corpo da mulher, até numa situação de violência ou de abuso, também lubrificar, também sentir alguma forma de prazer ali naquele momento, até com uma reação, uma habilidade do nosso organismo se proteger diante do fato, tá? É uma estratégia de sobrevivência diante do fato, pode trazer muita confusão, muita vergonha, né? Pela situação envolver o nosso corpo agir, o nosso corpo ter prazer, pela situação prazerosa do momento. Então, o abuso que eu vivi era uma situação prazerosa. E isso causou, por muito tempo, muita vergonha, muito senso de culpa, muita confusão, né? Depois que eu tive o entendimento, cresci mais um pouco do que aquilo significava, me gerou muita raiva da pessoa que fez isso comigo. Eu era uma criança, era alguém que tinha mais entendimento sobre o que acontecia. E dentro da minha percepção, é alguém que violou a minha liberdade de fazer, de jogar, de viver isso de forma consciente depois, na vida adulta. Essa pessoa, né, dentro dos meus conflitos e da minha raiva, tinha me tirado essa oportunidade. Ela tinha me roubado, me lesado de alguma forma. E o que eu quero trazer aqui para vocês hoje, encerrar esse vídeo, e é algo que foi muitos anos de construção para mim, foi o reconhecimento, eu quero compartilhar isso com você, é o reconhecimento de que nada pode ter roubado você. É impossível alguém ter roubado seu valor. É impossível você ter sido manchada pelo seu valor. E reformulando, né, a consciência que a minha mãe tinha, a percepção que a minha mãe tinha, a virgindade não é o seu maior valor, né? O nosso maior valor, o seu maior valor é você enquanto ser. E isso jamais pode ser maculado, pode ser manchado, pode ser quebrado. A sua vida continua muito valorosa, você é inocente. Algo te aconteceu, marcou tua vida, pode ter muitas repercussões ainda hoje para você,
mas eu quero compartilhar que há um caminho de reconstrução desse vaso que se quebrou, para que você reconheça que sua vida ela é valorosa e que ela pode ser uma arte, uma obra de arte, uma contribuição para outras meninas, meninos, para outras pessoas, para a vida mais sustentável aqui na Terra. É esse serviço, com muita alegria que eu estou aqui com vocês. E eu adorei esse primeiro vídeo. Espero que vocês comentem, curtam, compartilhem, ajudem o canal a outras pessoas, né? Outras pessoas receberem esse presente no mundo. O segundo vídeo eu vou fazer uma técnica de meditação rápida, simples, breve. Se você sinta-se à vontade, sinta-se convidado a assistir o segundo vídeo e compartilhar desse momento de experiência no corpo sobre o tema. Um beijo e até a próxima!